A paz do Senhor, amados irmãos, amadas irmãs, uma sexta-feira abençoada para todos, que Deus nos dê um dia abençoado, que Deus abençoe nossas famílias, nossos lares e nossos trabalhos em nome de Jesus. Queridos, vamos meditar na palavra de Deus, no nosso momento Bíblia, no que a palavra de Deus nos diz no capítulo 10 de Hebreus, versículo 38. Hebreus, capítulo 10, versículo 38. A palavra do Senhor nos diz: mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Repetindo, mas o justo viverá pela fé, contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Queridos, aqui um texto que nos deixa claro que independente da situação, independente do que estejamos passando, nós devemos agir, nós devemos ter fé no Criador, nós devemos ter fé na esperança, fé no amor, fé na salvação, fé na transformação, fé na vitória. E todas essas coisas que eu citei, elas são unicamente baseadas numa pessoa, Cristo Jesus, que é quem nos traz vida, transformação. A palavra do Senhor nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E diz em outra passagem também que a fé sem obra é morta. Nós precisamos agir. A oração por si só já está dizendo, orar e agir. Porque oração, você precisa agir. Mesmo em momentos difíceis, mesmo em momentos maus, nós precisamos agir. Sabemos bem que tem dia que a gente não quer nem levantar da cama. Tem dia que a gente quer se isolar do mundo, quer ficar só a gente ali naquele silêncio. Tem dia que a gente só quer chorar. Tem dia que a gente está sensível demais. Não aguenta mais. Mas mesmo assim devemos ter fé. Porque esse Cristo, o qual nós falamos, o qual nós ministramos, pregamos sobre ele, esse Cristo, o qual nós acreditamos, nós o confessamos como o Senhor da nossa vida. Esse Cristo, o qual nós vivemos em prol dele, é um Cristo que não está morto, está vivo. É um Cristo que nos deu a palavra, que nos deu a vida. Morreu em nosso lugar para nos dar vida. O Senhor Jesus Cristo, o qual nós falamos, é o Jesus que nos traz vida, nos traz esperança, nos traz confiança, nos traz força, fé, nos traz salvação, nos traz vida, transformação e vitória. E entre outras coisas mais. Tudo é através de Cristo. Por isso nós devemos ter fé em Cristo, mesmo nos dias maus. Todo mundo passa momentos maus, queridos. Fases difíceis, fases boas, momentos difíceis, momentos de bonança, mas precisamos estar arraigados no Senhor, estar na videira todos os dias e sempre, e estar pronto para todos os momentos da vida. Pobre e rico vão passar momentos difíceis, momentos bons, e vão morrer da mesma forma. Ninguém vai morrer, não vai morrer, outro vai morrer, não, vai morrer todo mundo um dia. Negro, branco, católicos, evangélicos, independente da religião, cor, raça, todos vão passar momentos difíceis e momentos bons. Mas a diferença é, aqueles que se refugiam em Cristo, é como o Salmo 125 nos diz, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Uns passam momentos difíceis e recorrem à bebida, a seus vícios, a seus desejos, às coisas do mundo. Mas aqueles ao qual nos momentos difíceis recorrem a Cristo, buscam a Cristo, se humilham aos pés de Cristo, esses serão exaltados pelo Senhor, esses serão transformados por Deus. Como aqueles homens que subiram para orar, o publicano e o fariseu. O fariseu batia no peito, se exaltando porque não roubava, porque dizimava. Já o publicano batia no peito e dizia, nem ousava olhar para o céu, Senhor, misericórdia de mim, que não passo de um miserável pecador. E quem desceu justificado para casa foi o publicano. Porque aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha, esse será exaltado. E não é o que as pessoas dizem, quem é humilhado deve ser exaltado. Não, porque muitas das vezes nós somos humilhados pelo que nós fazemos ou falamos contra alguém. Mas esse ser exaltado é quando nós nos humilhamos aos pés de Cristo. Quando eu e você nos humilhamos aos pés de Cristo, queridos, nós abrimos o coração, contamos nossa vida, nossos projetos, nossos sonhos. Queridos, o Senhor nos exalta de tamanha forma. E sabe por que Ele nos exalta? Porque é para a honra e glória do nome dEle. Deus transforma aquilo que era motivo de zombaria e transforma em motivo de honra e glória dEle. Aquele que era motivo de chacota, de zombaria, que ninguém dava nada.
Deus levanta, Deus usa, Deus transforma em motivo de honra e glória dele. É isso que o nosso Deus faz. Mas nós precisamos ter fé. E o principal aqui desse texto, depois de ter fé, é o que o texto nos diz, não devemos retroceder, querido. Porque se você retroceder, a alma do Senhor não se agradará de nós. Hoje o Senhor é Espírito. O Espírito do Senhor não se agradará de nós. Tá difícil, tá? Mas vamos olhar o quanto já andamos, o quanto já conquistamos, o que Deus fez na nossa vida até hoje. Se pararmos todas as vezes para fazer essa reflexão, vamos sempre ver que as qualidades, as virtudes, são maiores do que os defeitos. Que o que conquistamos é muito maior do que o que perdemos. E se cremos na vontade de Deus, sabemos que Ele está no controle de tudo, que Ele tem um propósito e que nós vamos conquistar tudo o que Ele tem para nos dar, conforme a sua vontade e o seu querer. Mas precisamos de estar na posição que lhe agrada, enraizado na videira que é nele, Cristo, e acreditar que o Senhor pode fazer e ter fé. Davi podia ter olhado para o tamanho do seu problema. Davi tinha um problema enorme diante dele, que era aquele gigante. Davi, um garoto da menor altura que você imaginar, e pegar um gigante, um dos maiores. Você imagina aí a cena. O monumento falando era impossível. E um gigante armado, experiente em guerra. E um menino inexperiente, não tinha tamanho de guerreiro, muito menos de homem. Não tinha experiência em guerra, mas estava lá, com a sua pedrinha. Mas sabe o que deu vitória a Davi? Porque Davi confiou no Senhor e ele disse: o Senhor me dará a vitória, o Senhor me dará a tua cabeça e minha mão. E foi o que aconteceu, queridos. Deus deu vitória a Davi. Sabe por quê? Davi não confiou na sua força. Davi confiou em Deus. Mas o principal, Deus não olhou para o tamanho do problema. Davi não olhou para o tamanho do seu problema e tremeu. Ele temeu a Deus. Ele sabia que maior que Golias era Deus. Então ele não teve medo do seu problema. Ele temeu a Deus, ele confiou em Deus. É isso que nós temos que olhar. Não vamos olhar para o tamanho do nosso problema. Ele pode ser o maior do mundo, mas maior que o mundo é Deus. Nós temos algo que é maior que o nosso problema. É Deus, Ele nos dará a vitória. Precisamos ter fé e não retroceder. Nele está a nossa vitória, nele está a nossa esperança, nele está a nossa transformação, nele está o nosso resgate, nele está o nosso levantar, está a nossa salvação, está a nossa alegria, a nossa força. Basta apenas crer, confiar, ter fé, agir, buscar, adorar, estar nele e não retroceder jamais, porque Ele nos dará a vitória. Que Deus nos abençoe, nos dê um dia abençoado, que Deus abençoe todos em nome de Jesus.